Eu fiz, era da volta de número 2 à volta de número 11, daí dava 10 voltinhas, desculpe. Não, então, eu estou na volta de número 11 e agora vou pra volta de número 12, onde eu vou cortar o meu fio aqui e vou voltar aqui este último pontinho pra gente fazer a troca de cor aqui, então, pra cor branca, que é a cor da blusa dela, tá? Então, venho aqui, vou puxar o meu fiozinho branco aqui. E já vou encerrar, então, aqui com o meu fio branco. E a partir daqui, agora, eu vou começar a trabalhar com a cor branca. E essa próxima volta que segue aqui, eu vou fazer ela ainda de ponto sobre os 48 pontos. Porém, eu vou trabalhar toda essa volta aqui, ó, em BOL. Pegando, então, só a alcinha aqui de trás do meu trabalho. E preservando essa alcinha aqui da frente, que depois a gente vai trabalhar, então, o acabamento da calça dela, tá? Então, aqui nós vamos fazer toda essa volta de ponto sobre ponto em BOL. Finalizada, então, aqui a volta número 12 em BOL. Agora, da volta de número 13 até a volta de número 23, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, porém, agora eu posso fazer aqui todo o meu ponto normal, não preciso mais fazer em BOL. Então, agora eu vou subir aqui no total 11 voltas de 48 pontos, tá? Então, vamos só subir 11 voltinhas no nosso trabalho aqui de ponto sobre ponto. Vamos lá, então. Depois que eu finalizei as minhas voltas aqui de ponto sobre ponto, na volta de número 24, a gente ainda vai fazer mais uma volta de ponto sobre ponto. Mas antes a gente vai dar mais uma centralizada na nossa peça, para depois na hora da gente colocar os braços, ela tá bem centralizadinha. Então, eu vou dobrar a minha peça assim no meio, ó. E vou ver aqui, bem no meio na frente e bem no meio atrás, tá? Que foi, na verdade, aqui onde tem o degrauzinho aqui. Como a gente trabalha circular, nosso trabalho, ele não vai trabalhando circular, ele vai pendendo, né, pro lado. Então, aqui eu vou dar, novamente, eu vou dar mais uma alinhada na minha peça, tá? E eu vejo assim, ó, a olho, assim, e dobrando, que eu tenho que caminhar mais 2 pontinhos aqui no meu trabalho, pra minha peça ficar bem alinhadinha, tá? Então, eu vou caminhar aqui, ó, mais 1... e 2 pontinhos. Quem fez comigo até aí, provavelmente vai caminhar 2 também. Agora sim, a minha peça, ó, eu olho assim e vejo que ela tá bem centralizada, tá? Então, agora eu vou fazer mais essa volta aqui, já com a peça centralizada de ponto sobre ponto. Então, agora a volta de número 24 ainda será sobre os 48 pontos do nosso trabalho, tá? Então, vamos lá fazer ponto sobre ponto. E aqui, agora, é o novo próximo ponto que segue aqui. É o primeiro ponto do meu trabalho agora, não mais onde estava antes, tá? Então, aqui agora eu marco e sigo trabalhando a volta de ponto sobre ponto. Finalizada, então, aqui a volta 24 de ponto sobre ponto, agora eu vou colocar os meus bracinhos. Então, eu vou pegar aqui os meus 2 bracinhos, tá? E vou ver, né, a posição de cada um, embora os dois sejam iguais, eu vou tentar deixar que os acabamentos aqui fiquem pra baixo, tá? Então, aqui, ó, eu finalizei meus bracinhos e eu voltei o último ponto aqui. Agora, este último pontinho que eu voltei aqui, eu vou vir no próximo ponto aqui e vou puxar o fiozinho aqui pra trás. E agora, eu vou puxar de novo ele aqui pra dentro. E vou esconder ele aqui dentro, tá? Como eu falei, os bracinhos a gente não enchia muito, principalmente aqui em cima, onde eu vou encaixar eles. Ele tá bem macio, tá? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Vou dar um acabamentinho aqui, sem nozinho, sem nada, só puxando o fiozinho aqui pra trás. E depois puxando de novo aqui pra dentro. E agora, eu vou botar ele aqui pra dentro também, tá? Com os meus bracinhos, estão os dois do mesmo jeito, né? Com a mesma quantidade de enchimento, para não ficarem diferentes. E essa parte do acabamentinho aqui, eu vou deixar pra baixo, tá? Assim. E eu vou começar trabalhando aqui 9 pontos. Então, vou fazer aqui, ó. 1, 2,
3, 4, vou botar um marcador aqui pra mim não me perder. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos. Cheguei aqui na minha primeira marcação. Agora, eu vou trabalhar 6 pontos do braço com 6 pontos da minha peça. E eu vou vir aqui na parte de cima e vou pegar 6 pontinhos aqui da parte de cima. Então, vou vir aqui e vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui. 3, 4, 5, 6. É, aqui. E eu vou vir aqui embaixo no meu trabalho, vou passar pelo meu trabalho e pelo meu bracinho aqui. 1. Cuidar pra não pular nenhum, né? 2. 3. 4. 5 e o último aqui, 6. Agora, eu vou pular direto aqui pro próximo ponto e vou começar trabalhando aqui 18 pontos agora na sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E agora eu vou tirar aqui o outro marcador e vou fazer a mesma coisa no outro bracinho aqui. Vou pegar 6 pontinhos aqui do outro bracinho. Então, vou vir aqui só na parte de cima, ó. Vou passar pelo bracinho, vou vir no próximo aqui embaixo, cuidando pra não pular nenhum. E vou costurar o bracinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, e aqui embaixo, 6. E agora eu vou encerrar aqui a minha volta, cuidando para não pular nenhum ponto, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos para encerrar, tá? E daí eu coloquei aqui os meus bracinhos. Depois que a minha peça estiver cheia, tá? Alinhada aqui, né? Que eu vou botar enchimento. Eu vou vir com a agulha de tapeceira fazendo o acabamento nos pontos de baixo que eu deixei aqui. Os 7 pontinhos de baixo. Daí, depois que a peça já tá toda alinhada, eu venho com a minha agulha e vou costurar daí só essa partezinha de baixo aqui. Porque daí, o acabamento do meu braço vai ficar bem alinhadinho e vai ficar melhor que se eu pegar as duas alças aqui e deixar o braço assim. Ou que se eu depois costure separado, porque daí é mais difícil de achar a posição, tá? Então, aqui depois eu vou dar só um acabamento. Quando toda a peça estiver cheia e tudo, eu venho com a agulha de tapeceira e dou um acabamento aqui embaixo, uma costurinha. E agora, depois, então, da emenda dos braços, nessa altura que eu tô, eu já posso encher a minha peça, uma boa parte dela aqui, porque eu já vou começar a fechar a minha peça, tá? Então, agora aqui, na nossa próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 26... eu vou trabalhar uma sequência aqui de 1,
2, vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto. 3, 4 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui, então, de 4 pontos e uma diminuição até o final. Então, essa volta farei toda em 4 pontos e uma diminuição. E eu finalizo a minha volta aqui, então, com 40 pontos, trabalhando a sequência de 4 pontos e uma diminuição por toda a volta. Agora, aqui na próxima volta que segue, eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou seguir também essa sequência aqui até o final da minha volta. Trabalhando, então, aí, 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E eu finalizo a minha volta aqui numa sequência de 3 pontos e uma diminuição. Então, eu fico com 32 pontos no meu trabalho. Agora, na próxima volta aqui que segue, que é a volta de número 28, eu vou trabalhar 2 pontos, 1, 2 pontos, vou botar um marcador aqui no meu primeiro ponto, e uma diminuição. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final, então, trabalhando toda a minha volta aqui em 2 pontos e uma diminuição até o final. Finalizei a minha volta aqui de 2 pontos e uma diminuição e eu termino a minha volta com 24 pontos. Agora, eu vou voltar esse último pontinho aqui e eu cortei o meu fio branco, porque agora aqui eu já vou começar a trabalhar com a cor de pele para nossa última carreira em diminuições. Deixa eu repetir esse meu último ponto aqui. E eu vou fechar aqui com a cor de pele. E agora, eu vou trabalhar nessa próxima volta aqui, uma sequência de 1 ponto, 1 ponto, vou ajustar meus fiozinhos aqui, e uma diminuição por toda essa volta, tá? E no final dessa volta aqui, então, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho, vou fazer toda essa volta em 1 ponto e uma diminuição. E eu finalizei a minha volta aqui de 1 ponto e uma diminuição, então, e eu finalizo a minha volta com 16 pontos, perdão, disse que era 18, não é, pessoal? É 16 pontos que eu finalizo a minha volta aqui, tá? Agora, eu vou subir aqui as voltinhas do meu pescoço, a base do meu corpinho tá pronta, e aqui dentro do meu corpinho eu já posso colocar enchimento e deixar ele completinho, tá? Então, agora, vamos só subir as voltinhas do pescoço para dar início à cabeça. E agora, então, com 16 pontos que eu tenho no meu trabalho, eu vou subir 3 voltinhas de 16 pontos pra gente formar o pescoço e dar início à cabeça agora, então. Então, vamos só finalizar aqui o nosso corpinho, fazendo 3 voltas no nosso pescocinho, então, de 16 pontos. Vamos lá, então. Depois que eu encerrar, então, as minhas 3 voltinhas aqui do pescoço, eu terminei, então, aqui a base do meu corpinho, tá? Agora, a gente vai dar início à cabeça. E aqui na primeira volta da cabeça, eu vou fazer 1 ponto e 1 aumento por toda a minha volta. E vou encerrar aqui a minha volta com 24 pontos, então. Então, vamos fazer 1 ponto e 1 aumento por toda a volta. Segunda volta da cabeça, eu vou trabalhar 2 pontos e 1 aumento por toda a volta. E vou encerrar essa volta com 32 pontos no meu trabalho. Na terceira volta da cabeça, então, eu vou trabalhar 3 pontos e 1 aumento por toda a minha volta. E quando eu encerrar essa volta aqui, eu terei 40 pontos no meu trabalho. Na minha quarta volta da cabeça, eu vou trabalhar 4 pontos e 1 aumento por toda a minha volta. E vou finalizar essa volta aqui com 48 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 4 pontos e 1 aumento até o final. Finalizada, então, a minha volta aqui de 4 pontos e 1 aumento, eu tenho 48 pontos no meu trabalho. E agora, da volta de número 5 até a volta de número 17, eu trabalharei de ponto sobre os meus 48 pontos. Então, aqui agora eu vou subir 13 voltas de 48 pontos. Então, a gente vai só aumentar o nosso trabalho aqui fazendo 13 voltinhas de 48 pontos. E aqui, conforme eu for subir, antes
quando chegar no final das minhas voltas aqui, eu já vou botar a sustentação no meu pescoço e completar o meu corpinho aqui dentro, tá? Pra fazer a sustentação do meu pescoço, eu posso trabalhar com um palito de madeira, com cola quente, né? Que eu já expliquei em outros vídeos que eu gosto de passar a fita várias vezes em torno da minha cola quente. Aqui na minha sustentação hoje eu vou botar esse cabinho aqui. Isso daqui é um cabinho de escova de dente, pessoal, tá? Eu cortei aqui a parte, né, da minha escova de dente, e eu vou usar essa sustentação aqui que é super resistente pra colocar aqui depois na articulação do meu pescoço, pra ele ficar bem firme, tá, pessoal? Eu já expliquei em outros vídeos aqui que eu faço bastante formas de sustentação de pescoço. Eu trabalho com o palito de churrasquinho na espuma cilindra. Eu uso, às vezes, o lápis sem ponta, o lápis tradicional, assim, né, de colégio, sem essa ponta aqui, né, deixo ele sem ponta para não perfurar a peça. Eu uso também cartucho dessas canetas Bic, né, depois que ela termina eu tiro o cartucho e uso só o cartuchinho encapado com uma fita durex. Eu uso bastão de cola quente, eu já fiz vários tipos de sustentação de pescoço aqui no canal, tá, pessoal? Porque é pra vocês verem que são várias opções que vocês podem ter. Vocês podem usar também os próprios cones de linha, usa aquele papelão duro que tem dentro, enrola na fita e faz um suporte. Tem várias coisas que dá pra usar. Esse eu já tinha usado várias vezes, assim, escova quando ela fica velha eu corto e uso pra isso, tá, pessoal? Então, eu já tô mostrando aqui pra vocês hoje uma nova possibilidade, que elas são muito resistentes, não vai ter perigo de quebra. Então, depois eu vou botar ela aqui, quando eu for completar a minha peça, e ela vai ser a sustentação do meu pescoço, tá? Tem que ser sempre uma coisa bem rígida, bem dura e que não perfure a peça, né? Que não tenha uma ponta que possa depois machucar, né? Sair pra fora e machucar. Então, hoje, essa daqui será a sustentação do meu pescoço. Então, aí já é mais uma dica pra vocês, que a gente pode reciclar muitas coisas, né? Que a gente tem em casa aí, que diminui o custo da nossa peça e também a gente já faz uma reciclagem que é super importante pro meio ambiente, né, pessoal? Então, hoje a minha sustentação vai ser essa, mas vocês podem usar qualquer tipo de sustentação, tá? Então, vamos subir agora nossas 13 voltinhas aqui de 48 pontos e depois a gente retorna pra continuar o trabalho. Então, aqui, ó, depois que eu terminei as 13 voltas do meu trabalho, agora nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, eu já fiz as marcações aqui, vou explicar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Esse olho que eu tô usando aqui é o número 7 e é um olhinho castanho, tá? Então, você pode usar aí qualquer olhinho da cor que você preferir, numeração 7 até a numeração 10 fica bom, tá? Então, quem não tem o 7 aí tem o 10, pode usar o 10 também, tá? Não vai ficar ruim. E eu vou colocar os meus olhinhos aqui, ó. Essa é a última carreira que eu fiz das carreiras retas, tá? Eu vou contar 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Então, entre a quinta e a sexta carreirinha é onde eu vou colocar o meu olhinho, tá? Assim. Tá bem fácil da gente colocar o olhinho, porque a nossa cabeça não tá fechada. Então, a gente consegue alinhar bem aqui e ver a posição certinha do nosso olhinho, tá? Depois que eu pus aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreirinhas pra frente. É onde eu vou colocar o meu outro olhinho, tá? Então, eu vou fazer 7 carreiras de distância e 5 carreiras dessa última carreira que a gente fez aqui, das carreiras retas pra baixo, tá? E assim vai ficar o meu olhinho. Agora, eu vou travar aqui os meus olhinhos com a minha travinha, e eu vou travar, mas não vou fechar até o último estralo da minha travinha, porque depois eu quero bordar um pouquinho em torno desse olho, e daí vai ficar muito difícil de eu fazer isso, tá? Eu gosto sempre de bordar no final, porque daí eu já sei a cor do cabelo que eu vou usar, como é que vai ser o cabelo que eu vou fazer, então eu gosto de fazer depois, tá? Então, aqui agora eu só vou botar a minha travinha aqui dos dois ladinhos, pra gente começar, então, a fechar essa peça. Daí, já fechei aqui, então, as minhas travinhas, já tá fechado. Já botei a sustentação aqui do meu pescoço, ó, o meu cabinho, tá? Lavem bem o cabinho da escova, obviamente, né? Cortem aquela parte da escovinha e usem o cabinho assim, fica maravilhoso, uma sustentação maravilhosa, tá, pessoal? Sempre que eu descarto uma escova, eu acabo usando os cabinhos pra isso, ou até mesmo quando quebra minhas agulhas assim, se é uma agulha que eu gosto muito, eu uso esse cabo pra cabo da agulha, eu perfuro ela e coloco só essa partezinha aqui de metal. Tem várias agulhas assim, fica maravilhoso de crochetar, tá, pessoal? Mais uma dica aí pra vocês, o cabo da escova é super útil.
Ó, agora aqui, depois que eu fizer minhas 13 voltas, eu vou começar no processo de fechar, tá? Esse processo de fechar é aquele processo tradicional do amigurumi, então eu não vou fazer todas as carreiras aqui junto, vou deixar rolando aqui pra vocês como que eu vou fechar e vou explicar aqui, tá? Eu vou voltar ao meu último pontinho aqui e vou introduzir aqui já a cor que eu vou fazer o meu cabelo, que vai ser o castanho, tá? A cor do cabelo é opcional. Com o fio que vocês forem trabalhar no cabelo, vocês já podem encerrar a peça de vocês, tá? Também, se quiserem continuar com a mesma cor, não vai influenciar em nada, tá? Então, aqui, ó. Agora, eu vou começar a fechar essa minha peça. E eu vou começar a fechar aqui um pouquinho diferente do que a gente fez ali embaixo, tá? Agora que eu vou começar trabalhando 6 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Depois, eu vou fazer 5 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, até que eu vou encerrar no falso anel mágico, tá, pessoal? Então, eu vou deixar rolando aqui pra vocês agora a sequência aqui pra fechar a nossa peça. E vou fechar a minha aqui também, tá? Porque essa é uma parte bem repetitiva do amigurumi que a gente já tá acostumado, tá? Então, vocês fechem a de vocês aí pela receitinha. Eu fecho a minha aqui e depois eu retorno pra gente dar sequência aqui no nosso trabalho. Já vamos encher também, né? Deixar bem cheinha e prontinha pra gente começar a fazer, então, o cabelinho e acabamento da nossa boneca. Então, aqui, ó, pessoal, terminei, fechei toda a minha cabecinha aqui, já enchi bem, pode encher bem. E agora, já vamos começar os últimos acabamentos dela pra nós finalizar nossa boneca, né? Então, agora aqui, ó, eu entrei com um fio branco, já fiz o acabamento embaixo desse bracinho aqui, agora eu vou fazer embaixo do outro. Eu vou vir aqui com o meu fio branco, onde eu comecei, e eu vou passar aqui, ó. É muito simples o acabamento que a gente vai fazer aqui, porque a gente só deixou a parte de baixo, né? Então, eu vou passar ali pelo pontinho do bracinho e vou vir no pontinho aqui embaixo. Em rente à axila aqui, ó. Tá? Vou passar pelo pontinho aqui em cima. Vou vir no pontinho aqui de baixo. No ponto aqui de cima. E no pontinho aqui de baixo. E assim eu vou fazer agora até encerrar aqui, só pra dar esse acabamento na parte de baixo do bracinho dela. Que o braço, na verdade, já tá fixo. Quem quiser fazer essa parte aqui com uma colagem, pode fazer também, tá? Não tem problema. Eu acabei optando por fazer essa costurinha aqui, mas geralmente eu faço colagem também. É como eu faço sempre colagem, acabo não ensinando essa parte aqui dessa costura. Hoje eu resolvi vir aqui fazer a costurinha com vocês pra mostrar aí pra quem prefere costura do que colagem, né, pessoal? E aqui, passo aqui pelo pontinho de cima, pelo pontinho de baixo. Vou ajustar meus pontinhos aqui. Agora eu vou passar pelo último pontinho aqui do cantinho. Aqui. Pegar o pontinho todo aqui. E agora aqui do ladinho. Agora, quando eu passar aqui por cima de novo, só pra mim dar o acabamento final aqui, eu já vou começar a perder esse meu fio aqui pra dentro. Ó, não preciso dar nó, tá, pessoal? Não há necessidade de dar nó. Eu vou trancar o meu fio pela minha fibra. Ai. Minha mão tá escorregando, porque tá super calor aqui. E daí, a mão sua, né, pessoal? Vou pegar um alicatezinho aqui pra facilitar. Quando tá muito calor, crochê é um desafio, né, pessoal? A gente sua bastante. É bem difícil. Tá? Agora eu vou passando aqui por entre a minha fibra, pra mim trancar esse fio aqui algumas vezes. Pra não precisar dar nó no nosso trabalho, tá? Aqui agora eu vou dar aqui um nozinho separado. E vou novamente passar ela aqui pela última vez. Já não tem mais risco de escapar, tá? Pronto. Aqui eu vou cortar meu fiozinho agora. Tá pronto o acabamento nos meus bracinhos, tá? Vou ajustar bem aqui agora a minha fibra, né? Meus pontos aqui, meu enchimento. E já tá finalizado o bracinho dela, então.
tá? Agora, vamos fazer o acabamento aqui da calça e subir aqui a parte do macacão dela. Com a mesma cor que eu trabalhei na calça, então, né? Relembrando aqui que é 33, 34. Eu vou começar agora a fazer o macacão dela, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer a laçadinha aqui fora do meu trabalho. E eu vou entrar aqui, ó, não vou entrar bem no pontinho da emenda, pra não marcar, eu vou entrar um pontinho pra trás aqui do pontinho da emenda, tá? Vou puxar este meu fio aqui, essa minha laçadinha. Vou fechar. E agora eu vou fazer pontos baixíssimos aqui em todas essas alcinhas que eu preservei aqui. Só que eu não vou fazer pontos baixíssimos apertados, tá, pessoal? Vamos fazer pontos baixíssimos bem folgadinhos, tá? Pra nós não marcar a cintura dela. Então, eu só vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo pra cada pontinho desses que eu preservei aqui no cós da calça dela, por toda a voltinha, tá? Então, vamos fazendo aqui os nossos pontos baixíssimos. Eu tô numa posição ruim aqui, por causa que eu preciso gravar, né? Mas vocês aí conseguem botar a boneca numa posição melhor, ó. Tá? Só pra mostrar pra vocês, então, que nós vamos trabalhar toda essa voltinha aqui em pontos baixíssimos, fazendo um ponto baixíssimo pra cada alça. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, cheguei no final aqui, vou fazer meu último ponto baixíssimo aqui. Puxo o meu último pontinho, vou cortar este fiozinho aqui, pra dar um acabamento aqui no meu ponto baixíssimo, tá? Então, aqui eu fiz o último, eu vou voltar esse último pontinho aqui, vou passar numa agulha de tapeceiro. E agora eu vou vir aqui, ó, bem dentro do meu primeiro pontinho que eu fiz aqui, ó, da correntinha lá, que a gente deu o nozinho inicial, bem dentro dele é onde eu vou passar esse fio aqui, ó. E vou ajustar os dois aqui agora, pra dar um bom acabamento, tá, pessoal? Agora eu vou voltar com ele aqui atrás, no último pontinho aqui, ó, que eu fiz. Por dentro do meu pontinho também. Tá? Se eu conseguir, né? Claro. Eu consigo enxergar aqui. Aqui, pronto. E agora, essas duas pontinhas aqui, eu vou passar aqui por dentro do meu trabalho e vou perder. Vou pegar uma agulha maior, vou pegar esses fiozinhos aqui, vou tocar lá pra dentro e vou deixar eles escondidos dentro da minha fibra também, sem nozinho, tá, pessoal? E o meu acabamentinho vai ficar assim, ó. Fica bem imperceptível. E daí, depois, a gente agora vai começar a fazer, então, aqui a parte da frente do macacão dela. E daí, aqui, eu fiz o meu... Toquei meus fios e escondi meu acabamento aqui atrás, ficou assim, tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer, como eu falei, a parte da frente. E aqui na frente, eu vou fazer assim com a minha bonequinha e vou medir aqui, ó, os cantos dos bracinhos, tá? Pra ficar alinhadinho. E eu vou contar 16 pontos aqui embaixo, desses pontos baixíssimos que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vou trabalhar sobre os 16 pontinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu fio. Vou tirar o primeiro marcador aqui desse primeiro pontinho e eu vou vir aqui só nessa alcinha de cima aqui do meu ponto baixíssimo, ó. Só na alcinha, em uma das alcinhas, e vou puxar aqui o meu fiozinho. Vou fechar essa laçadinha aqui. E aqui mesmo eu já vou colocar meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar com a minha boneca assim, ó, pessoal, deitadinha, tá? Então, eu vou vir aqui e vou fazer meu primeiro ponto baixo aqui. E agora, eu vou fazer aqui, então, 16 pontos baixos, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro, vou vir no segundo também. Eu sempre vou pegar aqui, ó, só essa parte de cima da minha laçadinha aqui do meu ponto baixíssimo, ó. 2. 3. E eu vou, então, fazer aqui 16 pontos baixos aqui no meu trabalho, então. Vamos lá, então, fazer os 16 pontinhos aqui. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei no final, fiz os meus 16 pontos baixos aqui. Agora, eu vou virar minha boneca assim, tá? Como vocês vão estar uma posição mais fácil de vocês fazerem isso, tá, pessoal? Porque vocês vão virando a boneca no colo, é bem mais fácil de fazer do que fazer como eu tô fazendo aqui.
tá? E eu vou dar uma espichadinha aqui no meu fio e eu vou vir no pezinho do primeiro pontinho aqui e vou voltar trabalhando sobre os meus 16 pontos, tá? Então, agora eu volto fazendo 16 pontos e eu vou fazer assim, depois quando eu chegar lá no final, eu vou virar, vou voltar fazendo 16 pontos, porque agora eu vou fazer aqui 10 voltinhas de 16 pontos, tá? Então, nas voltinhas de vai e vem, tá? Então, vamos trabalhar aqui por 10 voltas de ponto sobre ponto, aqui, sobre os meus 16 pontinhos aqui da parte da frente do meu trabalho, então, tá? Então, aqui, ó. Vou voltar trabalhando, vou e volto, chego no final, viro, e assim eu faço, então, 10 voltinhas de 16 pontos. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu fiz as minhas 10 carreirinhas aqui, o meu trabalho vai ficar assim. Agora aqui, nessa próxima voltinha aqui, que é a 12ª, né? A gente fez a primeira e depois mais 10 voltas, então agora, na volta de número 12, eu cheguei aqui no final e vou dar uma correntinha aqui no final, tá? Vou virar... Vou pular o primeiro ponto de base aqui, vou vir no próximo e vou trabalhar ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar um ponto baixo até chegar aqui no final, me restando 2 pontinhos, tá? Essa correntinha, esse pontinho que eu pulei aqui no início, valeu pela minha diminuição, tá? Agora, eu vou seguir trabalhando em ponto baixo até chegar nos 2 últimos pontos aqui no final. Cheguei aqui no finalzinho, então, ó, 2 pontinhos restando pra mim terminar e vou fazer uma diminuição aqui. Então, eu vou entrar, vou puxar e não vou fechar. Deixa eu ajustar esse meu último pontinho aqui. Vou entrar no último pontinho, vou puxar e vou tirar os 3 de uma vez só. Fazendo uma diminuição também. Então, fiz uma diminuição no início, mas no fim tenho 14 pontos agora no meu trabalho. Vou dar uma correntinha aqui pra mim virar. Vou girar o trabalhinho e vou fazer a mesma coisa nessa volta aqui também. Ó. Aqui. Vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no próximo e vou trabalhar pontos baixos até restarem 2 aqui pra fazer uma diminuição no final também. Cheguei aqui no final, nos 2 últimos pontinhos de novo, e aqui agora eu vou fazer outra diminuição, e vou ficar aqui agora no meu trabalho com 12 pontinhos, então, com uma diminuição no início e uma no fim também. Agora que eu não vou dar correntinha, vou só alargar um pouquinho o meu ponto, vou girar, e agora eu vou voltar aqui, essa volta, trabalhando já no primeiro pontinho aqui, sobre os 12 pontos que eu tenho aqui, tá? Então, essa voltinha aqui, eu vou fazer ela de ponto sobre ponto, sobre os meus 12 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho, então. Cheguei aqui no final, então, vou fazer meu último pontinho aqui, meu último ponto baixo, vou dar mais uma correntinha, vou cortar este fiozinho pra arrematar, tá? Então, aqui depois eu vou dar um acabamentinho no meu fio, escondendo ele pelo meu trabalho. E daí, pra mim fazer a alcinha do meu suspensório, que eu já fiz uma desse ladinho, agora eu vou fazer a outra com vocês. Eu vou contar aqui, ó, da onde a gente fez aqui o nosso primeiro ponto aqui, eu vou contar 12 pontos aqui pra fazer a primeira alcinha. E daí aqui eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, eu vou contar 12 pontos também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Então, eu vou fazer 12 pontinhos de distância aqui da frente pra cair mais ou menos no mesmo lugar aqui atrás, tá? Então, eu vou vir aqui, vou pegar aqui só uma alcinha do meu trabalho, vou dar minha laçadinha aqui fora do meu trabalho, uma laçadinha inicial aqui, vou passar ela aqui. Vou ajustar bem aqui a minha... Vou fechar, e aqui agora eu vou subir 23 correntinhas, tá? Então, aqui, ó, fazer... Já fiz a primeira, 2, 3 e... Opa, desculpa, aqui, ó. E vou até 23 correntinhas aqui, então. Depois que eu fiz aqui as minhas 23 correntinhas, então, eu vou marcar essa última correntinha que eu fiz aqui, e agora eu vou subir 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Vou voltar aqui nesse pontinho que eu marquei, né? E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Aqui eu fiz a casinha do meu botão, tá? E agora eu vou voltar trabalhando um ponto baixíssimo para cada um desses pontos que eu tenho aqui na minha correntinha, tá? Cuidando aí para não torcer a correntinha, deixá-la direitinho.
E vamos, então, voltar agora aqui trabalhando pontos baixíssimos. E daí, aqui, ó, fiz o meu último ponto baixíssimo aqui na minha última correntinha. Agora, eu vou vir no próximo pontinho aqui embaixo, do ladinho aqui. E vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no pontinho do ladinho, tá? Deixa eu só pegar ele aqui, que ele tá bem apertadinho. Aqui eu fecho com um baixíssimo. Corto este meu fio. Volto aqui esse último pontinho, vou passar ele aqui por trás agora de novo, pra encontrar com essa pontinha aqui que eu iniciei. Agora, eu posso aqui dar um nozinho nesses dois e esconder eles lá pra dentro do meu trabalho. Agora, esses dois fiozinhos aqui eu só escondo lá dentro do meu trabalho, pra eles não ficar... Pra dar o acabamentinho que nem eu fiz desse lado aqui, e tá pronto. E daí, aqui, vocês tem duas opções na alcinha. Vocês podem colocar a alcinha assim, né? Botar o botãozinho aqui, costurar um botãozinho depois e botar as alcinhas assim. Nesse sentido. Ou vocês podem trabalhar com a alcinha cruzada atrás, assim. Como vocês preferirem, tá? Eu vou botar as minhas alcinhas assim. E vou colocar aqui, então, um botãozinho em cada lado. Um botãozinho branco de camisa normal, tá? Um botãozinho pequenininho de cada lado. Não tem muito segredo aqui no botãozinho, tá? Já fez as casinhas ali, é só pregar o botãozinho e depois fechar aqui o macacãozinho, tá? Então, tá pronta a parte do macacão, tá? Agora, vamos fazer o cabelinho dela. Aqui, ó, pessoal, só vou passar pra vocês o tamanhinho do botãozinho que eu tô usando, que é esse botãozinho branco de camisa aqui, bem tradicional. E esse botãozinho, ele é bem pequenininho, ele tem 1 milímetro, tá, pessoal? Ó, só pra vocês saberem qual botãozinho que eu vou usar. Um botãozinho de 1 milímetro, tá? É um tamanho bem bom aqui pra nossa peça. Agora, eu vou só pregar o meu botãozinho aqui, então, e já retorno com vocês pra gente fazer o cabelinho.